Fala pessoal, beleza? Boa tarde, né? Agora são 13h55 mais ou menos. Tá rolando ainda o pregão à vista, tá? Eu resolvi pegar a tarde, né? Como também já não vou mais operar hoje, para fazer um bate-papo aqui com vocês, tá? Primeiro trazer algumas instruções básicas, tá? Do operacional. E esse vídeo aqui eu vou deixar ele de divulgação, tá? Para quando tiver, né, o período gratuito, né, de teste, tá? Que a gente se propôs a manter, tá? Para os novos inscritos do canal. Eu tinha pensado em 15 dias, né, mas acabei ampliando para 30 dias. Tá? Eu acho que é um período de teste mais justo, tá? Para quem está se adaptando a uma ferramenta nova. Tá? E para quem não conhece, por exemplo, muito bem a metodologia do Albrooks, né, eu acredito que seja um tempo interessante até mesmo para a pessoa conseguir já ganhar algum dinheiro do mercado. Tá? Beleza? Tá, então, a meta que é assim que a gente bater ali 1.000 inscritos, né? Eu vou disponibilizar para todos os nossos assinantes, todos os nossos inscritos, né, no YouTube, lá no Instagram, tá? O acesso por 30 dias. Nesse período aqui, pessoal, vou precisar ainda, né, que as pessoas entrem em contato, deixem um e-mail, tá? E uma senha, tá? Que a gente vai usar para cada pessoa, beleza? Tá? Então, eu ainda vou precisar do contato de vocês posteriormente ali pelo Instagram, até porque eu vou montar uma planilha e para também ter uma base, né, que eu pretendo conversar, né, com os inscritos e com as pessoas que vão fazer um teste, né, até para aprimoramento do próprio produto, tá? Então, vamos ao vídeo de hoje, né? O pregão ainda está rolando, tá? Como que funciona, né, pessoal? Pelo menos aqui, já que a ideia é você seguir um trade system, né, é interessante que você siga, né, da maneira que é proposta, tá? Então, seguindo esse trade system, por exemplo, aqui teve a retração até de 50%, tá, do dia de hoje, né? Voltou até os 50% da máxima do dia. Seguindo o trade system, o ideal vai ser que você tenha, né, 3 janelas, tá? Mesmo que seja no notebook menorzinho, mas que você tenha essa visão tanto dos 60 minutos, tá? Para você ter uma noção melhor de espaço, para você ter, por exemplo, uma noção melhor de alvos, né? Tá? Aqui ele veio dar o segundo alvo, tá? Dessa movimentação, até então não passou disso. Tem terceiro alvo mais baixo ainda, né? Tá? Desse pivô aqui do M60 mesmo. É interessante que você utilize e você conheça, por exemplo, essa ideia do triple screen, né? Que a gente já trabalhou em outros vídeos, que é do Alexander Elder, tá? Então a gente tenta trabalhar aqui, né, mais ou menos com 3 telas. Tá? Então eu normalmente faço algumas entradas pelos 5 minutos, quando o stop não fica muito absurdo. A maioria das entradas eu acabo fazendo pelo 1 minuto. Por quê? Porque tem mais gatilhos. Tá? E aí, falando um pouco sobre os gatilhos, né, esses gatilhos, pessoal, eles só ocorrem a favor de pelo menos uma pequena tendência prévia. Tá? Assim como a regra de coloração dos candles, né, elas também têm essa mesma motivação. Né? Então, você só vê o candle ficar, por exemplo, nesse azul aqui mais clarinho, quando ele está pensando em fazer uma transição para alta ou ele está simplesmente ainda realizando um pullback. Tá? Quando ele muda para esse outro tom de azul aqui, que é um pouco mais escuro, né, aí a tendência, né, mudou. Né? Então ele está numa tendência agora de possibilidade alta, que ainda era possibilidade de pullback aqui também. Tá? Esse primeiro candle também, e aqui já havia mudado, né, para uma possibilidade de tendência de alta. Os candles amarelos, né, é um pullback também, ou possibilidade de transição, né, para uma tendência de baixa, certo? Então, aproveitando para explicar um pouco os itens do operacional aqui para vocês também. E aí, pessoal, eu falei de instruções básicas, né? Para a instrução básica, pessoal, você tem que entender assim, minimamente você vai precisar entender um pouquinho, né, sobre estrutura de mercado, tá? Então eu vou dar uma pausada aqui, né, na imagem para poder desenhar. E aí é o seguinte, uma estrutura de baixa, ela é formada, né, por topos e fundos descendentes, que foi isso que a gente teve hoje. Né? Ó, a estrutura de hoje, tá, ela é uma estrutura de baixa, correto? Então isso daqui é uma clara estrutura de baixa. Né? Você está vendo topos e fundos descendentes, certo? Até determinado momento. Né?
tá? Então até aqui, ó, você estava vendo uma estrutura de baixa. Você não viu o preço renovar máximas, né? As máximas iam ficando cada vez mais baixas. No máximo que você viu aqui foi esse topo duplo. E depois as máximas, né? Sempre mais baixas, tá? E as mínimas também. Então isso é a manutenção da estrutura de baixa. E aí, dentro de toda essa estrutura, né? Teve um gatilhozinho de compra ali, tá? Esse daqui, ó. Só que sem mudar a estrutura. Então você não pode ser um aventureiro, né? Você vai ter que, por exemplo, aproveitar esse tipo de movimentação e você só pode entrar depois que você vê uma mudança na estrutura, né? Quando que mudou a estrutura, né? Quando ele faz um fundo mais alto, né? E quando ele faz um topo mais alto. Então, a partir daqui, a estrutura ficou melhor, ficou mais positiva, né? Quebrou um pouco aquela possibilidade toda da queda, né? Lógico, tinha dado alvo ali também do diário, né? Que a gente postou ali no Instagram, tá? No vídeo até quando eu apresentei ali a, o resultado de hoje, né? Então, assim, ele deu alvo, né? Acabou chegando a dar os alvos aqui, né, do diário, que é essa linha aqui, ó, tá? Ali pelo M60, né? É aquele momento lá do diário que eu acabei mostrando, tá? E aí, né, a estrutura mudou. Ela deixou agora a possibilidade de você pensar em comprar, tá? E aí tem mais pontos que são interessantes e são relevantes, né? A regra de coloração da MM20, tá? Que eu sempre falo para vocês, ó. A regra de coloração da MM20 ela é extremamente importante. Por quê? Porque quando ela está nesse vermelho vivo, eu tenho muita chance do preço continuar caindo, tá? Ela é a tradução de um indicador próprio, tá? Que está transcrevido aqui em regra de coloração na MM20. A regra da MM9 é uma regra mais rápida, né? Ela é baseada apenas em cálculos de máximas e mínimas, então ela sofre uma alteração rápida, né? Mas quando você observa, por exemplo, e está tudo vermelho, tá? Até mesmo a sua VWAP, né, ela acaba ficando nessa regra de coloração vermelha quando o preço está abaixo dela. Regra bem simples essa, tá? São coisas que você tem que somar. Opa, tá tudo vermelho, o preço está de um lado só das médias. Eu estou tendo gatilho? É um momento feliz, tá? É um momento ímpar para você poder ganhar dinheiro, tá? Por quê? Porque isso aí é clara tendência. É super tendência, né? Hoje, tá? Por exemplo, abaixo da MM200, né? Então você tem que entender que preço abaixo da MM200 você está no Fábio 4 de venda. Então tem muito mais possibilidade de você ter a manutenção da estrutura de baixo. Até onde vai essa manutenção? Até algum alvo. Então você tem que procurar alvos também. Hoje eu postei para vocês a questão lá do diário, né? Que era daquelas mínimas lá. E aí, depois que o preço atingiu aquela região, né? E aí, foi aí que você teve a possibilidade de ver a mudança, né, da estrutura, né? Que é esse momento aqui, tá aqui nos 5 minutos, né? Ele faz aqui esse fundo mais baixo, né? Volta. E aqui ele deixa esse fundo já em cima, né? Numa regiãozinha de troca de polaridade aqui, tá? Onde o preço vem dançando, na verdade, até agora, tá? Tá em cima dessa região, certo? Então aqui no M1 você teve algumas oportunidades de compra, tá? E olha que interessante, se você focar sempre, né, nessa questão da estrutura mais o gatilho, né, a sua taxa de assertividade acaba ficando algo incrível. Por quê? Porque, ó, se você minimamente, né, viu essa movimentação de alta, né, chegou ali nos 50% da movimentação de hoje, tá? E aí o preço fez uma movimentação de queda, tá? Ele pegou e voltou a subir, subiu só até aqui, ó. Até aqui foi a subida. Aí ele pegou e deu um gatilho de venda aqui. Já não é, já parou de renovar máxima, né? Isso aí você consegue ver de maneira clara. E aí você teve esse gatilho de venda ali, né? Aqui, certo? Então se você vende aqui, tá? Mantendo seu stop acima desse topo, você já pegaria alguns pontos até aqui, certo? Se você mantém seu stop e não sai dessa operação ainda assim, né, mesmo ele retornando, ele não te estoparia, tá? Porque ele veio abaixo da mínima anterior. Então isso daqui mantém a minha ideia de que o preço não está renovando máxima. E se ele não está renovando máxima, pessoal, o que eu posso minimamente esperar? Que ele venha renovar mínima, tá? Então aqui, ó, você teve outro gatilho de venda, né? Você viu que o preço parou de renovar a máxima. Parou de renovar a máxima, ele pode vir renovar a mínima. Então você tem uma entrada aqui, com um stop aqui, protegido pelas médias, né? E com alvo minimamente no fundo duplo. E aí você tem que observar o que ocorre aqui. E aí você tinha tido aqui, ó, uma boa puxada de baixa, né? Uma segunda puxada. Dava, né, pra gente esperar aqui mais uma puxada, né, de baixa, tá?
essa parou exatamente no fundo duplo. Então por isso que eu falo, né, o fundo duplo tem que ser um ponto de observação, tá? Para você, né? Por quê? Porque em determinado momento a movimentação muda, certo? Então você tem que estar ligado, por exemplo, quando o preço atinge essa região aqui, ó. Se você vendeu aqui, ó, sua venda foi aqui, correto? Teu stop estava aqui, né? O fundo duplo inicialmente tem que ser a tua visão de alvo possível, né? Se o preço para antes, ele pode estar mudando essa estrutura, ou seja, ele pode estar fazendo agora um fundo mais alto e ele pode querer renovar a máxima, tá? E aí já não é interessante você ficar pagando para ver ele renovar a máxima, tá? Então essa ideia de estrutura, né, ela tem que estar na cabeça de vocês, porque essa ideia de estrutura, ela te coloca em bons trades, ela te coloca, por exemplo, bem localizado, né? Ela te faz entrar de maneira mais rápida, né? Ela te dá mais confiança quando você começa a entender isso daqui. E quando o preço começa a se fechar, pessoal, que não está tendo, né, quebra de estrutura nem para um lado nem para o outro, né, como algo isso aqui, né, provavelmente ele está entrando num triângulo, né, ele acaba entrando no modo rompimento. E aí quando rompe, por exemplo, uma região dessas assim, de lateralidade ou de acumulação mais estreita, né, normalmente o preço tende a esticar. Tá? Então, a regra de ouro, né, aqui que a gente pode colocar para vocês é observem as estruturas. Tá? Então você pode entrar em gatilhos de compra a favor de uma estrutura de alta. Tá? Por exemplo, deu esse gatilho bem aqui, né? Foi até um candle negativo, né? Ele vem desse martelinho ali. Essa entrada aqui é uma boa entrada, pessoal. Ela não renovou máxima, tá? Ainda não tinha renovado máxima e até então, né, tinha tido uma mínima mais baixa, certo? Ó. Essa pernada aqui em relação à perna anterior, ela tá mais baixa, tá? Ó, que a perna anterior, né? Aqui, ou seja, ela não conseguiu renovar máxima, né, até aquele momento aqui. E aqui ela tinha renovado o mínimo. Ou seja, o que era mais esperado, na verdade, isso aqui, era que o preço viesse, né, até mesmo renovar uma nova mínima. Né? Aí ele não veio, ele vem, trava aqui nessa movimentação e aqui ele começa a subir. Aí ele renova uma máxima. Renova duas, na verdade, né? Porque ele renova essa primeira e depois renova essa segunda. E aí as coisas mudam, né? Aí o preço até volta para fazer um pullback, por exemplo, nessa máxima aqui, ó. Opa, a linha ficou horrível, né? Tá? Então aqui uma regiãozinha agora de troca de polaridade, tá? Então você tem que estar minimamente também observando as estruturas. E assim, a ideia de ter o triplo screen, pessoal, é assim, o que você está vendo aqui no M5? Você está vendo o preço deslizando de um lado só das médias, tá? Então toda essa movimentação aqui inicial, tá? Toda essa movimentação aqui inicial que você está vendo, né? Aqui no M5, né? É o preço deslizando de um lado só das médias. Então você tem que entender também o que é tendência, tá? Então tendência, pessoal, é quando o preço está minimamente trabalhando de um lado só de todas as médias. Tá? Isso aqui é super tendência. Tá? A gente está no Fab 4, a gente está no Fab 4 no M60, no 1, no 5, tá? Fab 4, ou Fabulous 4, né, é um setup do Oliver Vélez, né, que ele cita que é quando o preço está de um lado só, né, da 20 e da 200, né, está abaixo, né, no caso aqui. E aí você teve alguns gatilhos de venda, tá? E eu falo para vocês, os melhores gatilhos são os que saem das médias móveis. O gatilho que saiu da média móvel aqui, pessoal, foi esse, ó. Tá? Foi um retorno à média móvel de 9, ó. A tendência estava tão forte que o preço nem chegou nas médias, nos 5 minutos, tá? E aí você teve alguns gatilhos mesmo deslocados aqui, tá? E aqui continuidade, né? Outro que acabou saindo das médias móveis foi esse, mas esse aqui ele deu aquele alvo lá do diário, né? Então, não é algo fácil, sabe, pessoal? Não vai ser algo fácil que você vai simplesmente colocar. Você vai ter que estudar, né? Você vai ter que ter participação sua, né? Precisa de participação sua, né? Para fazer isso daqui, às vezes, ó, sabe? Para observar isso daqui, ó. Opa, uma bandeirinha, né? Já que teve uma forte perna de baixo, eu leio isso daqui como uma possibilidade de uma bandeira. Aqui no M1 ele é trabalhável, né? Porque mudou a estrutura. Consigo pegar alguns pontos na compra, tá? Mas essa movimentação veio até só os 50% dessa perna, tá? Foi esse fibo aqui que a gente traçou, certo? E aí você tem, por exemplo, aqui uma bandeirinha, rompeu, ó, fez um topo mais baixo também, ó, tá? E aí teve uma nova movimentaçãozinha de baixo, tá? E assim a gente pega alguns pontos. O ideal é que você consiga, né, fazer a sua pontuação pela manhã, tá?
e que, né, você consiga já aprender, né, a tirar aquela ideia de que precisa operar o dia inteiro para ganhar dinheiro, tá? Você precisa pegar alguns trades por dia, né? Você precisa aprender, por exemplo, a pegar alguns pontos por dia. Por exemplo, 300 a 500 pontos por dia, né? 500 pontos por dia dá R$100 por dia. Com o tempo, aumentar essa mão para 2 contratos, né? Depois de 3 meses, mais ou menos, né, tendo alguns resultados positivos, quando você se acostumar a fazer uma pontuação, tá? Aqui, ó, gatilho saindo das médias, né? Esse gatilho aqui saiu da média móvel de 9, tá? Esse anterior aqui, até no 1 minuto, ele foi sem tocar 9. Aí ele vem e faz o primeiro teste da 9. Então, se você entra aqui, ó, você tinha um stop protegido de 166 pontos, ó, e pagou de maneira rápida 416, tá? Em 6 minutos. Então, em 6 minutos aqui, praticamente resolveria um dia, né, de trade, tá? O preço se afastou demais das médias. O que acontece? Um pullback. Primeiro teste da média móvel de 20. As médias, nesse contexto aqui, elas atuam como resistência ao preço, tá? Vocês podem ver que a maioria das vezes o preço não fecha acima dela, ele testa ela e volta a cair, tá? Então é como se elas fossem uma resistência, uma linha de tendência, tá? Mantendo o preço alinhado nessa tendência de baixa, tá? E aí você teve, ó, gatilho de venda aqui, de novo, né? O preço fez o pullback até a 20, volta a cair, volta a subir, gatilho de venda. Se você vende aqui, você tinha um stop de 86 pontos, né, e ele chegou a pagar 227 em 9 minutos. Se você só segura, né, mais 427 pontos, beleza? E aí, se você não sai, né, se você já está mais adaptado, por exemplo, a ver a tendência aqui, por exemplo, também pelos 5 minutos, você soma as coisas, opa, não está testando nem a 9 lá ainda. Se não está testando nem a 9 aqui ainda, é porque está muito, muito forte, tá? Mesmo quando volta e tinha esses pullbacks aqui que foram realizados, olha, eles não tinham chegado na média móvel de 9, tá? Se você observar aqui, ó. Isso aqui é um pullback, certo? Aqui é um pequeno... eu vou ter que trocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Para eu poder rabiscar ele, né? Eu vou precisar... Ó, aqui é só o Fibo, né? Que é essa movimentação de... Essa bandeirinha aqui que a gente está falando, ela veio só até, tá, os 50%, beleza? Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui agora, né, um triângulo aqui no M5, tá? Ó, esse pullback que você está vendo nessa barra aqui, é essa movimentação aqui, só que ele não chega nem a testar a média móvel de 9. Pouco depois é que ele vem dar aquela barra lá que a gente falou, né? Que é um gatilho de venda saindo da MM9, né, que aí já é aqui, ó, né? Só que a entrada dessa barra ela fica aqui, né? Esse gatilho ele aparece na hora que essa outra barra fecha, tá? Só que aqui você já teve outras entradas, né? Tá? De novo. E aí, ó, muitas vezes você vai assistir pontos de parada do preço, né? Parando aqui, por exemplo, no fundo duplo, né? Tá? Por quê? Porque fundo duplo é uma figura de realização de lucro também, né, pessoal? Então, se você vendeu aqui, ó, um stopzinho de 100 pontos, até aqui, ó, pagou 223, tá? Em 3 minutos. Muito rápido, né, em tendência. Em dias de tendência as coisas são muito rápidas, elas tendem a ser muito rápidas. Se você vende lá na abertura, né, ó, 1.400 pontos, né? E se você vende e sai, é capaz de, em determinados momentos, você conseguir até valores um pouco maiores, né? Só que aí você tem que entrar em tudo, né? Tá? Você tem que entrar praticamente em todos os gatilhos de venda, né? Aqui teve um, ó, tá? Stopzinho barato de novo. Aqui teve outro. Gatilho saindo de onde, pessoal? Da média móvel de 20, né? Saindo das médias, deu uma travada, sai daqui, ó. Stop de 195 pontos, 349, né? Em 13 minutos, tá? E aí veio, né? O preço vem, faz a movimentação do pullback, né? E volta a cair. Movimentação do pullback e volta a cair, tá? Então os gatilhos de venda, né? São pautados na leitura de price action, né? Associados à tendência, né? A parâmetros de tendência, tá? Então, lembrem, né, de observar que você precisa, né, ter pelo menos, né, algum tipo de fundo, né, ó. Esse fundo aqui, ó, é esse fundinho ali, ó, tá? Ó. Deixa eu colocar um preenchimento aqui. Ó, tá vendo? Esse fundo mais alto aqui é esse fundo aqui, ó, tá? E aí você consegue ir observando, né? Tanto no M5 quanto no M1,
algumas oportunidades, tá? Aqui, né, como foi falado, era o 50%, né? É exatamente aqui os 50%, né? Essas máximas aqui travaram nos 50%. Foi uma forte pressão de venda, né, pessoal? Então, na verdade, a gente não anima tanto para comprar, né? Por quê? Porque você vê uma forte pressão de venda, teve as notícias, né, que a gente falou, as postagens que foram feitas ali no Instagram, né, ontem foi aprovado, né, na Câmara a PEC PEC Kamikaze, né, que é a PEC dos benefícios, tá? E isso daí, né, para o exterior não soa muito legal porque a gente tem que tirar esse dinheiro de algum lugar, né, para pagar as contas, tá? Então aumenta o risco fiscal. Lógico, né, os investidores acabam vendo que as coisas podem não estar muito boas por aqui para manter investimentos, tá? Beleza? E ó, aqui de novo, né? Aqui você teve, né, manutenção da estrutura de alta, ó, topo, 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 né? Aí ele veio aqui, fez um fundo, né? Aqui ele até renova a mínima, aqui ele parou de renovar a máxima, né, em relação a essa daqui, mas depois ele veio de novo, até os 50%. Então ó, não foi uma subida muito fácil, tá? Uma subida um pouco mais difícil, uma subida um pouco mais complexa, um pouco mais medrosa, mais temerosa, tá? E aí você veio aqui, tá, ter os topos mais baixos, né, que a gente veio falando. E até então, né, essa movimentação aqui, apesar dela ter travado aqui, ela parou, né, de renovar máximas, tá? Por que parou de renovar máximas, né? Porque se você observar aqui, ó, até então, está cada vez mais baixo, tá? Então isso daqui pode ser algum tipo de indício para você que o preço pode descer um pouco mais, tá? Já que ele não está conseguindo renovar a máxima. Se ele consegue renovar a máxima, ele muda a estrutura, tá? As mínimas pararam, estão vendo? Então, na verdade, o preço está se estreitando, né? Ele está fazendo uma movimentação de estreitamento. E essa movimentação, né, quando ele faz esse tipo de movimentação, isso daqui, né, acaba sendo o fechamento de um triângulo. O triângulo é um modo rompimento, né? Já falei isso para vocês. Normalmente, quando ocorre o rompimento de um triângulo, né, você pode até trabalhar um pequeno movimento projetado. Por exemplo, se você pega um rompimento aqui, digamos que esse rompimento seja positivo para cima, né? Provavelmente você poderia trabalhar ali o terceiro, o segundo alvo dessa movimentação. E quando esses alvos confluem com outros alvos, né, aí você fica um pouco mais esperto. Digamos que esse segundo alvo fosse exatamente aqui, ó, nesse topo duplo, um pouco acima, né? Mas ele conflui um pouco com esse outro topo. Então o preço pode sentir uma dificuldade aqui, além de ter a VWAP, tá? Para passar. Certo, pessoal? Então assim, vocês têm que aproveitar. O que vocês precisam fixar? Regra de ouro, né? O que você tem que trabalhar aqui? Você tem que trabalhar a favor de estruturas, né? A favor das médias, tá? Você tem que dar atenção à regra de coloração, por exemplo, da média móvel de 20. A média móvel de 20 é mais importante, tá? Mais importante por quê? Porque quando ela fica nesse tom de azul, a possibilidade do preço se deslocar rápido ela é muito maior. Assim como quando ela está nessa coloração de vermelho vivo, tá? Então, aqui a tendência de baixa, aqui é tipo uma super tendência de baixa, tá? Então tem um bom deslocamento entre as médias, né? Tem um bom afastamento entre as médias, tá? E aí a gente está assistindo ainda aqui, ó, o preço brincando e se deslocando aqui, tá? Entre uma lateralidade, né, pessoal? Se você observar aqui no M5, ó, você consegue ver, né, que é uma lateralidade, tá? Média móvel de 20 flat, média móvel de 9 flat. Bem diferente da movimentação da manhã. Olha a inclinação que a média móvel de 9 tinha, olha a inclinação que a média móvel de 20 tinha e a inclinação da 50, tá? Então, esse momento aqui é muito distinto, né, desse momento aqui, tá? Aqui as médias estão coladas e flats, então tenta romper para cima, falha, né? Normalmente é isso que acaba acontecendo quando a gente está em lateralidade, né? Novas máximas tendem a falhar e novas mínimas tendem a falhar, tá? Até que o preço consiga romper, realizar um pullback para depois ir, tá? E aí a gente vai, né, acompanhando a movimentação do preço, né, para ver o que ele vai fazer. Ó. Agora foi o primeiro momento que ele conseguiu renovar uma máxima, tá vendo? Porque essa daqui agora, ela veio acima dessa máxima aqui, ó, tá? Veio testar pela primeira vez, né, dessa movimentação aqui, ó, de queda, o preço chega a renovar uma máxima. As médias estão bem flats ainda, né? Estão todas bem flats, tá? Tem gatilho aqui, pessoal? Tem, só que aqui é quando você não deve operar,
tá? Quando o preço fica todo embolado assim, né, é aquilo que o Al Brooks chama de sobreposição de barras, né, que é TTR, tá? Que é um range muito curto, né, de movimentação do preço, tá? E quando tem esse tipo de movimentação, normalmente se opera muito diferente da forma tradicional, tá? Isso aqui se operaria assim, né? Por exemplo, pensando em operar isso daqui como lateralidade, eu faria uma venda no fechamento dessa máxima. Por quê? Porque ele fechou realizando uma nova máxima, né? Quando ele fecha realizando uma nova máxima, eu começo a acreditar que isso daqui vai ser o quê? A falha dessa movimentação, né, para uma lateralidade, tá? E aí pensando em lateralidade, né? E aí você tem que fazer e ir fazendo isso o mais rápido possível, né? Porque em determinado momento você vai assistir o rompimento, né? E quando rompe, né, normalmente ele te tira da movimentação, você precisa estopar rápido, né? Agora a gente tem um gap aqui, ó, fora do fechamento do triângulo, né? E lembra que a gente falou que o triângulo é modo rompimento? Né? Ó, você tem o primeiro alvo dessa movimentação aqui, né? E você teria o segundo alvo dessa movimentação, pouca coisa, né, acima do topo duplo, né? E o preço acaba voltando, né, para dentro da lateralidade, né? E em lateralidades, né, pessoal, wedges são extremamente importantes, né? Tá? Quando você estiver observando lateralidade, você tem que lembrar que os wedges, né, são extremamente importantes, tá? Um topo, outro topo, né? Pensando na lateralidade aqui dessa região e dessa região, né, aqui você tinha, né, a formação de uma wedge, tá? Não que o preço não pode, né, romper essa daqui também, tá? Mas você, quando sai assim de movimentos laterais, né, geralmente o preço leva um tempinho para ele se ajustar, né? Ele vai. Aqui agora ele deu o primeiro passo, tá? Para iniciar uma possibilidade de movimentação de alta, que é o que? Renovar uma máxima, né? Se você está sempre pensando, né, em estrutura, né, ele está dando o primeiro passo para renovar uma máxima. Então, agora ele pode fazer, por exemplo, uma mínima mais alta, né, e voltar a subir, rompendo aquela região lá e dar aqueles alvos ali que a gente falou, né, da possibilidade de rompimento, né, desse triângulo, tá? Então o preço ele dá alguns passos devagar e você tem que se acostumar com essa movimentação do preço, né, sempre, tá? Então, gatilho saindo das médias, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou printar aqui, tá? E escrever aqui, ó. E isso aqui vocês têm que seguir, pessoal, porque se você não der uma chance para o sistema, né, a chance digna para o sistema, né, vai ficar mais complicado de você conseguir ter sucesso. E a ideia disso daqui, dessa distribuição gratuita, é que você consiga ter sucesso já no seu primeiro mês de teste, que você consiga sair do loss, que você consiga até mesmo pagar uma DARF no final do mês, né? Essa é a intenção, né, do produto em si, tá? Então, regra de ouro, né? Vou até deixar aqui em amarelo, né? A regra de ouro, né? Você não opera contra estruturas, tá? Seja de alta ou seja de baixa, em tendência, tá? Então, lógico que ele não, o único gatilho que ele deu foi esse aqui, né? Aqui em toda essa movimentação aqui. Só que ainda não havia tido uma mudança de estrutura, né? Você conseguia ver que você estava tendo topos mais baixos, né? Se você liga uma nova linha aqui, ó, você via claramente que você não tinha, né, nenhuma superação de máxima anterior ali, tá? Acabei apagando, desculpa, pessoal. Então a regra de ouro você não opera, tá? Não opera contra estruturas, tá? E tem um vídeo, tá, pessoal, específico falando só sobre estruturas de mercado, tá? Só sobre linhas de tendência, tá? Só sobre ligar LTs, certo? Então tem vídeo no canal, se você for na playlist ali, que é de aulas gratuitas, né? Você consegue se inteirar muito mais quando você pegar o sistema, né? Você, lógico, vai tirar muito mais proveito
dele do que se você não tivesse estudado nada, tá? Você não opera contra estruturas, tá? Os melhores gatilhos saem, os melhores gatilhos eles saem, tá? Das médias móveis, certo? Os melhores gatilhos vão sair das médias móveis. Por quê? Porque eles têm espaço para andar. Sempre que você vê um gatilho, você precisa de espaço, tá? Você precisa de espaço para o trade evoluir. Então você não entra, né, em fundo ou topo duplo, tá? Por quê? Porque se der um gatilho e o fechamento já está em cima do topo duplo, né, você acabou de perder aquela sua vantagem do espaço, tá? Por exemplo, esse gatilho aqui, ó. Estão vendo esse gatilhozinho aqui, ó? Tá? Ele tinha espaço até o topo duplo. E se você mantém seu stop aqui, ó, apesar da movimentação ter engasgado, ele veio dar o espaço do topo duplo e veio além, tá? É diferente, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui nessa movimentação aqui de alta. Esse gatilho aqui, pessoal. Esse gatilho aqui, ó. Tá vendo? Essa barra ela se deslocou demais, certo? Até o topo até então era esse aqui, ele veio assim e falhou, tá? Aqui ele já está praticamente no topo duplo. Cadê teu espaço, né, para você poder aproveitar essa movimentação, tá? Certo? O ideal é que você consiga isso aqui, ó. Né? Boas entradas, né? Saem das médias, tá? Stop curto, né? E olha o alvo que eu tinha até o fundo duplo. Se você pega esse espaço aqui e mensura contra esse espaço, você consegue ver que ele é um pouco mais que 2 vezes maior, tá? Isso daqui é uma boa relação risco-retorno, tá? Então a gente está sempre buscando, né, uma boa relação risco-retorno, né? E isso aqui ocorreu aqui, né, várias vezes, ó. Entrada aqui, espaço até aqui, então entrada sempre com mais espaço. Alguns trades é bom deixar passar. Esse trade aqui, por exemplo, ele fechou aqui, né, em cima exatamente do fundo, né, que já tinha rejeitado 2 vezes, tá? A gente precisa, né, melhorar a nossa estatística. Então, para melhorar a nossa estatística, a gente busca entrar em alguns gatilhos, algumas entradas, né, com mais probabilidade, o máximo de probabilidade possível, né? Olha lá, o preço vem tentando, né, se reajustar, né? Esse reajuste ele não é feito de uma vez, né, pessoal? E hoje o mercado está tímido para compra, né? Depois de uma queda de mais de 2.000 pontos, né, contando com o gap, o mercado já não fica tão animado, né? Eu, pelo menos particularmente, não ficaria tão animado para estar pensando em comprar. Por quê? Porque já teve uma movimentação de baixa, né, extremamente forte, né? E o cenário ali, apesar de ter espaço, ó, por exemplo, para voltar para 9, tem 600 pontos para voltar para 9. O preço não cria coragem para isso, tá? Então você consegue observar que está difícil a movimentação, tá? Não está uma movimentação fácil hoje. Beleza, pessoal? Então, você tem que memorizar a regra de ouro, tá? Você tem que ir lá pegar a playlist a playlist do canal, né? E devorar ela, né? Que é para quando você tiver o acesso gratuito, você já saber mais ou menos aquilo que a gente está falando, né? Você já ter aquela noção da questão de estrutura, tá? É pegar todos aqueles vídeos lá, né? Pegar a playlist ali eu vou deixar lá no link da postagem, tá? Que é para quando você tiver acesso ao teste gratuito, você ter uma noção de conseguir fazer, né, e conseguir, né, claro, tirar bons resultados do sistema como um todo, tá? Beleza, pessoal? Então, era um videozinho mais de divulgação, né, para a gente ter uma ideia, né? E também, né, porque depois eu quero fazer uma estatística, quem sabe também conseguir melhorar um pouco mais a questão do sistema, né, tá? Em determinados momentos eu faço uma movimentação da leitura, eu faço algumas alterações, né? Ou melhorias, né, claro. E aqui, né, um ponto que hoje, né, hoje foi um dia de super tendência, né, mas é importante vocês saberem, né, que essa linha que você está vendo aqui, ó, tá? Essa linha e essa linha aqui que também surgiu no M5, né, temos uma lá em cima, lá no M60. Essa linha azul pontilhada, ela só aparece, tá, quando tem umas regiões de alguns cálculos de volume, né, tá?
São cálculos próprios. E você vai observar que isso daqui, em muitas e muitas vezes, você vai poder observar isso daqui como suporte e resistência, tá? Certo? Então, muitas vezes você vai observar isso daqui como suporte e resistência. Hoje está, por exemplo, no 96,680. Tá? Então, se o preço chega nessa lateralidade aqui, no 86,680, com médias flat, né, provavelmente eu posso esperar um retorno do preço daqui. E aí, né, com o tempo, você consegue até fazer alguns trades de contexto, né, pessoal? Assim como se ele chegar aqui no 97,815, tá? Que é essa de cima aqui, tá? Deixa eu voltar alguns dias aqui. Aqui, por exemplo, a dia anterior, que serviu de suporte, que serviu de resistência, tá? Então, aqui serviu de, na questão da abertura aqui, junto com a VWAP do dia anterior, né? Serviu como resistência, tá? Acabei vendo agora ali, né? Esqueci de falar para vocês. Dentro do nosso operacional também tem mais algumas marcações, né, que vêm junto, né? Uma delas é esse marcador de topos e fundos, tá? Qual que é a função desse marcador de topos e fundos? Minimamente te observar que você está tendo topos cada vez mais baixos, tá vendo? Aqui você consegue observar por ele também, tá? Em lateralidade também, né? Mais fácil de você observar, certo? Então eu deixo ele branco ali, tá? E aqui foi quando a gente teve, né, os fundos mais altos, tá? Beleza? Então a gente tem esse marcador de topos e fundos, tá? Ele ocorre em determinadas movimentações, tá? Marcando ali, né, os topos e fundos, né, das movimentações. Vocês podem ver aqui, né, que claramente, né, você estava tendo, né, topos mais baixos. Beleza? A primeira tentativa foi essa daqui, né, e acabou falhando, né, voltando para a mera lateralidade aqui, ó, tá? Acabou não conseguindo terminar essa movimentação, tá? E normalmente isso daqui, né, leva a falha de novo, né, e fica, né, nesse ciclo aqui por um bom tempo, né? E aí a gente tem que ir trabalhando aqueles micro detalhes, né, que às vezes nos levam, tá, a entender, né, o lado do rompimento dessa movimentação, tá? Os primeiros rompimentos de lateralidade eles costumam falhar, tá, pessoal? Então o ideal é que ele rompa de verdade, por exemplo, essa mínima aqui, ó. Era que essa movimentação rompesse de fato essa mínima aqui, bem longe dela, né? Saindo bastante dela, porque se ele só vem fora ou fecha pouquinha coisa dentro, né? A barra seguinte pode só testar ali e já voltar para dentro da movimentação, tá? Ó, até então você tem essa lateralidade aqui, tá? Instalada, né? E, ó, se você tivesse vendido, né, naquela barra que a gente havia comentado, né, que como ele rompeu, ele testou nova máxima, né, ele testou duas, né, ele testou essa, tá? E acabou testando essa outra aqui também, ó, certo? E quando essa barra fecha, né, se você só tivesse vendido, ó, pensando só na lateralidade, né, ia demorar um pouquinho, tá? Mas você ia conseguir ainda assim tirar algum tipo de lucro, né, dessa movimentação. Só que aí é como operar a lateralidade, né? Você tem que reconhecer o cenário e você tem que apostar contra, né? E aí o cérebro tem que estar muito bem doutrinado, né, para você conseguir lidar com isso daqui, tá? Tinha feito esse canal, essa possibilidade de canalzinho aqui, né, de alta, tá? E aí, né, o rompimento disso daqui agora, né, um rompimento real, né, lógico, precisa de continuidade, também poderia te levar a um pequeno movimento projetado, né? E aí você pode trabalhar pequenos movimentos projetados para você ter alvos mais próximos da movimentação, tá? Até porque a gente está falando de lateralidade, né? Saindo de uma lateralidade. E o primeiro alvo de uma movimentaçãozinha dessa eu poderia dar aqui numa região de volume. Ó, aqui você está tendo gatilho de venda, só que você está tendo um gatilho de venda exatamente em uma lateralidade, as médias estão flats, tá? Então, atenção a isso daqui, ó. Esse é um dos poucos momentos, né, que você não pode estar operando, né, que é quando você tem essa sequência de sobreposição de barras, tá? E se você for operar, né, escolha os melhores momentos do dia, né? Tem momentos excepcionais, né? Isso aqui, ó, excelente alinhamento, né, tá? Aqui também. E tem momentos, né, que são mais complexos, né, que são esses aqui, tá? Onde seria interessante pensar para vender? Se ele viesse renovar uma mínima, né? Essa mínima. Ele renovou essa daqui, ó, tá?
Mas era mais interessante se ele tivesse vindo um pouco mais abaixo, né? Renovar uma outra mínima aqui, tá? E aos poucos, pessoal, você tem que ir de novo, né? Sempre montando a ideia de estrutura na tua cabeça. Essa ideia de estrutura, ela não pode ficar fora da sua leitura. Por que essa ideia de estrutura não pode ficar fora da sua leitura? Porque o que você está vendo aqui, minimamente, né? Se você olhar de forma atenta, até então, o preço ele renovou essa máxima aqui, né? Com esse topo. E eu tinha uma mínima aqui. E eu tenho um fundo agora um pouquinho mais alto, tá? Para manter a estrutura de baixo, ele tem que romper essas mínimas aqui. Só que agora ele renovou uma máxima. E se ele não renovou essa mínima aqui, agora ele pode voltar a subir e renovar essa máxima aqui, que é a máxima até então, tá? Então você tem que estar o tempo todo, né, nesse jogo de conversa, tá? Sempre nesse jogo de conversa. Sempre nesse jogo de conversa de renovar máxima e mínima, tá? Principalmente porque a gente está numa lateralidade, né? E quando a gente está numa lateralidade, você tem que ir vendo para que direção essa lateralidade ela tem um pouco mais de inclinação, tá? Então aqui a gente está aqui, por exemplo, no M5 vendo essa lateralidade, né? E aí a gente viu que o preço não renovou mínima, né? Então ele poderia ir renovar a máxima. E se ele trava por aqui e não renova a máxima, aí eu posso esperar que ele venha renovar a mínima, tá? Então você está sempre nessa conversa, né? Com o preço, tá? A gente está o tempo todo conversando com o preço mesmo, né? É para ver até onde ele vai, até onde ele está indo, tá? Então, ele está chegando bem próximo de renovar a máxima, né? E está mantendo a estrutura da lateralidade. O que é? Uma barra de baixa, uma barra de alta, tá? Então é aquele momento, né, que ó, aquele gatilho que deu aqui, ele sumiu, certo? Por quê? Porque aqui é lateralidade, né? Como que eu posso esperar continuidade se eu estou vendo as médias sem direção? E as médias, elas são rastreadores de tendência. Quando elas ficam de lado, desse jeito aqui, ela está te dizendo que não existe tendência alguma para você seguir, tá? Se não tem tendência para eu seguir, né, eu não vou operar, beleza? E essa é a mesma ideia do M60. Lembra que no vídeo de ontem, né, eu comentei com vocês, bem aqui, ó, que a gente estava numa lateralidade, né, que as médias estavam flats, ó, aqui é a média móvel de 20, aqui é a média móvel de 9, elas estavam paralelas, sem direção. Aí eu tenho uma barra linda de alta. O que a barra seguinte faz? Ela cai. Barra seguinte, ela sobe. A barra seguinte, 1, 2 de ir. Cai pouca coisa, fecha dentro da anterior, né? Então, são movimentações, né, que se eu estou vendo lá no M60, lógico, eu sei que eu posso esperar às vezes quase uma hora de uma boa movimentação, tá? Só que aqui é o M5, né? Se aqui é o M5, eu não posso esperar uma hora de boa movimentação, né? Eu posso esperar 5 minutos de boa movimentação, né? Então, os time frames, né, eles dão essa possibilidade de leitura, né, tá? E aqui, por enquanto, né, eu sei que eu estou afastado das médias, né, ainda. Não tive nem o retorno das médias, né, dessa baixa de hoje. Talvez a gente nem tenha ainda, né, o retorno das médias hoje, tá? Pode ser que a gente fique só nessa lateralidade aqui, por aqui, tá? Entre essas duas regiões de volume, né? Para quê? Para amanhã, né, o preço tomar uma nova decisão e andar um pouco mais. E um ponto é importante, né, pessoal? Outra questão que é bem importante vocês entenderem é que aquilo que eu falei, né, de você pegar 300, 500 pontos por dia, isso daí te dá liberdade. Né? Porque se você opera pela manhã, tá? Que nem meu caso, opera cedo, né? E à tarde normalmente eu acabo auxiliando as pessoas em instalação, né, em tirando dúvida, tá? E se você opera pela manhã, certo? Todas as manhãs você está ali operando. Você está ganhando, né, um pouco ali toda manhã. Com o tempo, né, você consegue aumentar a sua mão, com o tempo você melhora a sua leitura de mercado, né, com o tempo você ganha um pouco mais de entendimento. As médias estão muito flats, pessoal, isso aqui vai longe, tá? Eu queria ver se saía, né, disso daqui para a gente poder comentar um pouco mais sobre algumas outras coisas, né? Mas, pelo visto, o preço não vai dar essa oportunidade, não. Isso aqui está parecendo coisa para hora, né? Se ela permanece aqui dentro desse ciclo aqui está virando, né, uma nova acumulação, tá? Então, atenção para quando romper, né, esse tipo de movimentação, porque ali está se montando posição, né?
Então, essa montagem de posição, né, ela pode gerar uma movimentação, né, mais abrupta, né, depois, tá? Seja para cima ou seja para baixo. E aqui no M1, eu gosto do M1 porque no M1 eu tenho stops menores, né? Eu tenho possibilidade de tendência, né, mais rápida do que aqui, né, às vezes até mesmo dentro de lateralidade. Eu acho que deu uma falhadinha no Profit. Opa, voltou. E eu vou acompanhando principalmente essas estruturas, né, porque às vezes a gente não consegue ver ela aqui, ó, tá? Essa estrutura aqui a gente não consegue ver ela muito bem aqui, tá? Aqui a gente vê, né, tá? Aqui nem pensar, né, pessoal, aqui no M60. Eu acho que eu tive uma queda na internet. Deixa eu dar. Opa, voltou. Renovou máxima, pessoal. Tá? Renovou máxima, né? E se renovou máxima, o próximo tombo que eu esperar disso daqui, eu espero que ele não seja tão fundo. Né? Eu espero que agora ele seja mais raso. Tá? Que é o que o preço levemente vem fazendo. Né? Começou a montar agora uma estrutura de topo com fundo, né, agora ascendente. Tá? Então aqui é uma entrada pensando nisso daqui, né, que ele possa vir renovar máximo, né, 100 pontinhos. Né. A volatilidade já caiu bastante, né, depois da parte da manhã. Tá? Mas eu posso esperar que a próxima barra ela vai ter sequência, por exemplo, direta? Eu ainda acho difícil. Claro que pode acontecer. Ele veio aqui renovar aquela máxima da estrutura que a gente tinha deixado, né, que é aqui. Né. Eu ainda acho difícil, ainda acho que a próxima barra cai mais um pouco, né, para depois o preço ir fazendo esse reajuste, né, para conseguir realmente de fato romper, né, e sair da lateralidade. Beleza, pessoal? Acho que eu já me estendi. Então, só retomando alguns pontos, né, pessoal? Vai ser disponibilizado de maneira gratuita todo o Trade System, né? Eu espero que o máximo de pessoas consiga aproveitar, né? E consiga tirar dinheiro do mercado, né? E por que eu estou deixando, né, de maneira gratuita para várias pessoas experimentar? Primeiro porque eu acredito nisso daqui, tá? Primeiro porque eu sei que funciona, né? Por quê? Porque operar tendência, operar gatilhos a favor da tendência foi o melhor que eu consegui extrair depois de contato com outras pessoas já vendendo o Trade System, tá? Então, esse aprimoramento que eu fiz, ele não consta, né, no começo dos vídeos. No começo dos vídeos eu tinha trades aqui contra a tendência também, né? Que eram aquelas entradas que o All Brooks nos dá, né? Que é a H1, né? Que é o primeiro teste de nova máxima, né? H1, H2. No caso eu colocava apenas o H2, tá? Seria o segundo teste de máxima, tá? Após uma movimentação sequencial de queda, né? Mas eu tirei aquilo, sabe por quê? Porque eu percebi que a maioria das pessoas acabam focando, por exemplo, num dia como esse aqui, de muita venda, né? A pessoa às vezes pegava ali, né? Deixa eu ver aqui. Não vai ter mais aqui. As pessoas pegavam ali um dia de clara movimentação, né? De, de tendência de baixa, né? Como essa aqui, ó, regra de coloração já é diferente, né? Tá só faltando dos gatilhos. Mas havia gatilhos aqui, né? Tanto na ponta aqui. Né? Fica com gatilho tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, né? Tá. Né? Só que o problema é que a maioria das pessoas acha que vai encontrar o fundo do dia e fica focando nisso daqui. Então acabou sendo mais produtivo, né, manter algo como isso aqui. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro dessa forma. Tá? Então a ideia, né, é que a gente consiga, né, extrair dinheiro do mercado em movimentações, né, dia após dia, certo? Pegar os gatilhos de venda, saindo das médias, stop pequeno, né, lógico, acompanhado da leitura dos 5 minutos ali e do M60, né, sempre aquela ideia de espaço. Você precisa de espaço para o trade evoluir, você precisa que um gatilho saia de próximo das médias móveis, por quê? Porque esses gatilhos eles são mais lucrativos, né? E você não opera contra estruturas. Então essa é a noção básica, né, desse trade system aqui, tá? Aquilo que a gente havia conversado, né? Ele veio testar nova máxima, né, ele começa a falhar. Por quê? Porque a gente está numa lateralidade.
Então essa lateralidade, essa sobreposição sequencial de barras, né, ela já é esperada. Só que isso daqui está uma lateralidade levemente ascendente, tá? Então, o que é o esperado? Né? O esperado é que o preço, né, depois vocês podem acompanhar durante o pregão. E depois o que aconteceu, né, eu já vou encerrar o vídeo, tá? Porque senão depois eu não consigo nem postar ele lá no YouTube pelo tamanho. Acho que eu nem posso postar vídeo ainda maior que 1 hora. O que é o esperado? O esperado é que o preço, por exemplo, ele venha deixar agora uma mínima mais alta, tá? Por quê? Porque se ele renova a mínima, né, eu espero que agora, na próxima vez, ele não renove máxima. Mas se ele não renovar essa mínima aqui, se ele trava por aqui, eu começo a esperar que o preço venha, né, renovar essa máxima aqui, beleza? Certo? Então essa conversa com o preço é interessante, você está mantendo. Essa observação de estrutura, ela é essencial, né? Gatilhos saindo das médias são essenciais, tá? Stop no local correto é algo essencial, tá? O seu stop está sempre acima da máxima de onde você está entrando. Normalmente ele vai estar protegido pelas médias, por quê? Porque você está entrando a favor delas, certo? Então normalmente você vai ter um pivô ali, né, para estar posicionando o seu stop. Eu acredito que deu pra gente conversar, né? Para falar sobre uma espécie de trailing stop, né? Que é você fazer stop a cada novo rompimento de pivô, tá? Até falhar. Por exemplo, se você pegou esse gatilho de venda aqui, né? A partir do momento desse rompimento, você poderia trazer seu stop para cá, certo? Você moveu o seu stop através de um novo pivô. Quando rompeu esse novo pivô aqui, né? Você podia trazer agora seu stop que estava bem aqui, trazer seu stop até então para cá, porque esse aqui é o último pivô, certo? Teve depois esses outros. Teve rompimento? Traz para cá. Opa, novo pivô. Esse daqui também, né? Além desse, né? Então você podia já trazer seu stop para cá, tá? Rompeu novo pivô, pode trazer seu stop para cá. Opa, novo pivô, pode trazer o stop para cá, tá? Opa, rompeu novo pivô, o stop está aqui, certo? Aqui, ó, rompeu novo pivô, traz seu stop para cá. Aqui você ia ser estopado, tá? É uma forma de você conduzir, né, o stop de forma técnica também, tá? Na movimentação de alta, né, a mesma coisa. Sempre que romper um novo pivô, né, onde você ia ser estopado? Você ia ser estopado aqui, né? Tá? Por quê? Porque se você pensou em comprar depois que mudou para a estrutura de alta, né, a princípio, se você comprou, por exemplo, aqui, teu stop ia estar aqui. Cadê o rompimento de pivô? Teve um bem aqui, né? Então seu stop ia estar aqui, tá? Rompeu, né? Tá aqui a movimentação, quando voltou para cá você seria estopado, beleza? Funciona muito bem em tendência, né? Você tem que reconhecer também, né, a questão do cenário, tá? E o preço volta, né, pessoal? Tá dentro da movimentação de lateralidade, né, que a gente comentou, tá? Vem se mantendo ali. Né? Isso aqui é bem difícil de trabalhar, tá? É aquilo que eu falei, é vender aqui, tentar comprar baixo e vender alto, né? É isso. Né? Até então, né, mantendo aquela ideia ainda de estrutura, né, de deixar um fundo mais alto, né, do que esse aqui. Tá? Então, se ele deixa um fundo mais alto, ele pode ir lá de novo renovar a máxima. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Valeu, boa tarde e bons trades aí.